Meus irmãos, pega as vossas Bíblias, coloquem em pé agora. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Obrigado. Capítulo de número 12, do verso de número 13 ao verso de número 21. O tema da mensagem desta noite é Ricos para com Deus. Ricos para com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, do verso de número 13 ao verso de número 21. Tem uma outra boa notícia: no domingo o pastor Tiquinho estará ministrando a palavra aqui. Sejamos orando por ele. Ele estaria viajando hoje para o Egito, mas a irmã Silvia foi acometida de umas pedras, muitas pedras no rim, né? E ela tem que fazer uma cirurgia. Então foi constatado, graças a Deus, antes dela viajar. Então eles estão fazendo todos os outros exames para que ela faça a cirurgia. Ele pediu oração para a gente. E devido a isso ele vai protelar um pouco a viagem lá para o Egito. Aí eu solicitei para que ele estivesse aqui no domingo ministrando a palavra. Até porque foi por intermédio dele que a gente conseguiu esse salão. Então ele ficou muito feliz pelo convite. Então domingo ele estará ministrando a palavra aqui. Provavelmente a irmã Silvia também esteja presente. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E disse-lhe na multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Verso 21, todos juntos, vamos lá? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nesse momento iremos ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesta noite, meu Pai, o Teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Fale conosco. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Eu vou fazer uma mensagem expositiva, então eu vou falando os versos e a gente vai compartilhando aqui da explicação juntos, amém? Esses dias estavam bem conturbados para a vida do nosso santista Neymar, né? O pai do Neymar está numa enroscada e não é fácil, porque as leis da Espanha não são as leis do Brasil. E você omitir o que você recebeu ou pagou para o confisco, para o fisco, é um problema seríssimo em relação a isso, que dá até cadeia. Então ele está tendo que se explicar. Hoje ele e o Neymar teve que depor, a mãe também teve que ir junto, e ele está num problema sério, porque se for constatado que eles sonegaram impostos, além de pagar uma grana, eles vão em cana também. Mas tudo isso foi feito por quê? Pela ganância, né? Por que omitir um valor? Porque o que aconteceu foi o seguinte: eles falaram para os santos, para os empresários que tinham parte no passe dele, falaram que foi um valor e na realidade foi mais que o triplo do valor. Já tinha acordado lá com o Barcelona, já tinha dado dinheiro antes. Enfim, um problema seríssimo em relação a isso, tudo isso por causa do quê? Da ganância. Veja bem, Neymar precisa fazer isso, meu irmão? Camarada que ganha quantos milhões por ano? No final da vida dele, ele vai ter um patrimônio de bilhões. Não precisa disso.
Mas a ganância em ter, faz a pessoa fazer qualquer coisa para ter mais. Não precisa, meu irmão. O camarada poderia ter pago direitinho a parte dos santos, parte do empresário, do fisco, ainda estaria muito dinheiro bem, sem problema nenhum. Mas é aquele ditado, né? Quem tem, cada vez quer mais e mais e mais e não sacia com nada. Sabe por quê? Porque a alma do ser humano é insaciável. Bom, eu dei esse caso aqui só para a gente entrar dentro da palavra de hoje, né? Então, Jesus Cristo, ele chega um jovem para Jesus e chega para Jesus e na lata diz, e disse-lhe na multidão, da multidão. Então está uma multidão vendo Jesus e um lá no meio fala, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, esse camarada estava tendo um problema seríssimo com a morte do pai, né? E precisava repartir com seu irmão, e seu irmão estava querendo repartir com ele, assim por diante. Então ele vai até Jesus para pedir um conselho. E olha a resposta de Jesus. Mas ele disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Foi na lata que Jesus falou, né? 2 ensinos eu tenho aqui. O primeiro, o camarada não foi para adorar, foi até o encontro de Jesus para adorá-lo, não. Ele foi até Jesus para resolver um problema da casa dele. A gente até olha para esse rapaz e fala, ele foi tolo, mas quantos de nós acabamos sendo tolo diante de Deus? Né? Quantas vezes as pessoas vão até Jesus Cristo, não para adorá-lo, mas para resolver um problema dentro da casa dele, dentro do trabalho dele, com o filho dele e assim por diante. Então as pessoas hoje, elas estão indo até a casa do Pai, não para adorar Jesus, mas para barganhar com Deus. E aí Jesus, ele muitas vezes é explícito, muitas vezes ele é feroz nas suas atitudes, na sua palavra, porque ele foi muito enfático para aquele homem, né? Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Imagine hoje, o pastor Alcova, alguém vem falar com ele. O pastor Alcova, é o seguinte, morreu meu pai e eu tenho que fazer o testamento, ele fez o testamento e meu irmão não está querendo cumprir com o testamento, o que eu faço? E eu dou uma resposta como essa. Ivani, quem me pôs por juiz ou repartidor de vocês? E vira as costas e vai embora. Porque foi isso que Jesus fez, depois ele segue a história. Quer ver um outro episódio onde Jesus ele agiu desse jeito também? Abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 15, do verso de número 21 ao verso de número 28, que diz assim. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Veja bem, nesse episódio Jesus chamou a mulher de cachorrinha. Agora vamos contextualizar para os dias de hoje. Pastor Alcova, me ajuda lá para eu comprar um botijão. Ou ora lá para... Não, meu irmão, você não é crente não. Não é lícito eu tirar da boca das ovelhinhas para dar para uma cachorrinha que nem você. Esse é o contexto. Né? Agora, qual a finalidade de Jesus ser tão enfático como desse jeito? Qual a finalidade de Jesus, parece ao ponto de ele ser grosso? Sabe por quê? Porque Jesus não é político. Quando ele tem que tratar com certos tipos de pessoas, somente a verdade nua e crua para acordar a pessoa. Muitas vezes no pastorado, muitas vezes no trato para com um amigo, você não tem que rodear, você tem que falar o que é verdade.
mesmo que aparentemente aquilo constrange os ouvidos, o olhar da outra pessoa. Mas é melhor, meu irmão, uma dura verdade do que uma doce mentira. Às vezes a gente quer contornar a situação, porque é muito querida, né? Aí a gente quer falar de todo um jeito, a pessoa está indo para o abismo, mas a gente está tentando, não, eu não quero magoar. Diga assim, crente não pode ser político, tem que ser verdadeiro. Existem casos e casos, meu irmão. Tem casos e casos, não é toda hora que você pode fazer isso, mas existem determinados casos que somente uma verdade dura para acordar a pessoa. Amém? Segue, verso 15. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então aquele jovem, aquele homem, ele estava aflito porque queria parte da herança, que de certo podia ser de direito dele. Mas ele estava tão angustiado com aquela situação que ele chegou ao ponto de, no meio da multidão, querer saber qual que seria o veredito de Jesus acerca daquele problema dele. Para você ver tamanha aflição que ele estava passando. Ele não poderia chamar em secreto? Ele não poderia, ô Jesus, depois aí da multidão, vamos lá no quartinho lá para o senhor... Não, então ele estava aflito em relação a isso. E Jesus entra falando justamente sobre... Aí ele conta uma parábola em relação a isso e fala sobre a avareza, né? A vida de um homem, de qualquer, não consiste na abundância do que possui. Eu vi uma frase que diz assim, que existem pessoas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que ela tem é alguns milhões. Porque os milhões, os bens materiais, não traz para a pessoa a alegria na alma. A busca incessante por querer ter o que o outro tem, e você acha justo você ter, não vai te trazer a alegria que você acha que você vai ter. Quando eu tiver tal casa, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal emprego, aí eu vou ser uma pessoa extremamente feliz. Não, mas aí quando a igreja estiver bela e linda, aí eu vou estar mais feliz. Então sempre a gente vai colocando algumas coisas na nossa frente, para a gente almejar aquilo que só com isso a gente vai ser feliz. Não, meu irmão. A felicidade em Cristo e a abundância de vida que Deus tem para nós, não está alicerçada em bens materiais. Está alicerçado na paz de espírito que o Espírito Santo dá para cada um de nós. É se alegrar, meu irmão, com o ovo estralando, aquele zoião do dia. Não tem nada, tem não é? Não tem onde cultuar, mas tem uma garagem abençoada para cultuar a Deus. Eu não tenho um carro zero, mas tenho uma chimbica. Glória a Deus por isso. A gente tem que saber se alegrar com as pequeninas coisas com Deus, meu irmão. Porque quando nós alegramos com o Senhor nas pequeninas coisas, nós temos uma vida em paz e alegre, abundante vida. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Se isso não fosse uma verdade, muitos não suicidariam com tanto dinheiro que têm. Quantos cantores aí ficam famosos e aí a fama acaba com eles, né? Seguimos. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Verso 19: direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Então ele conta aqui o episódio, uma parábola de um homem, a qual já era uma pessoa abastada, era uma pessoa que já tinha dinheiro, mas naquele ano ele recebeu uma bênção dos céus, que foi uma colheita
mega power, né? Aquela colheita que ele nunca teve na vida. Ele já olha para aquele multidão, se for trigo, multidão de trigo, e fala, bom, eu tenho que derribar esse celeiro, o outro, eu vou fazer um celeiro maior e agora é a hora. Então, o que Jesus está condenando isso? Está condenando a pessoa, ele ser próspero naquilo que ele faz? Não. Ele está condenando o amor que o camarada tinha pelos aqueles bens. Não é errado ter, meu irmão. Dinheiro bem aplicado é bênção para o reino de Deus. Quando a pessoa não é avarenta, é uma pessoa do reino, quanto mais ela tem, mais pessoas serão abençoadas através da vida dela. Isso não é errado. O errado é a pessoa ficar 100% por trabalho, viver por trabalho, esquecer de família, esquecer de reino, esquecer de amigos, esquecer de todo mundo. O camarada fica tão aficionado, meu irmão, com algo que ele tem que alcançar, para os outros ver que ele é o cara e ela é a cara, que a pessoa abandona tudo e todos. É claro que em algum período da nossa vida a gente trabalha um pouco mais do que os outros, mas existem pessoas que é uma ascendente, né? Camarada só pensa em dinheiro, só pensa em trabalho, é 3, 4 empregos, é das 8 às 24 horas e consegue e vai conseguindo, e os filhos vai crescendo, a pessoa não vê, e a mulher vai reclamando também não vê, né? Aquele vídeo, lembra o vídeo que eu passei aqui do rapaz, do empresário, que a morte vai ao encontro dele? Que a morte fala que vai pegá-lo, que ele vai morrer naquela noite, e ele fica apavorado, né? E minutos antes a mulher tinha ligado para ele falando, bem, vamos viajar. Que viajar? Eu estou cheio de serviço, um monte de coisa. Aí a morte aparece para o cara fala, você vai ter 15 dias, né? Aí o camarada liga para a mulher, bem, não sabe o que eu pensei bem? Vamos viajar. Então existem pessoas que infelizmente, ela entra num ciclo deste mundo, no rio deste mundo, nos manjares do mundo, que a pessoa se perde. Tem um caso lá do Nordeste, né, que o rapaz, eu sabendo da história dele, ambos da igreja, o rapaz veio do nada, muito rico, Edu, o cara ficou rico mesmo. Gastou 1 milhão para construir a casa dele, rico. Mas aquele cara que trabalhava de domingo a domingo, aquela pegada, tal. Aí descobriram que ele tinha uma amante e engravidou a amante, e a esposa ficou sabendo. A esposa está fazendo um inferno na vida dele. E aí ele chegou e se compartilhou dessa conversa para com um amigo dele, que é o meu cliente. Falou, Said, eu construí tudo isso, eu não vi meus filhos crescer. Agora que eu construí tudo, está tudo desmoronando pelo meu erro. Sabe por quê? Porque foi isso, ele deixou entrar no coração dele. Aí foi, meu irmão, foi embora. Aí acaba. A gente tem que saber viver os pequenos momentos da nossa vida, meu irmão. A gente saber conviver, sabe? Não pode perder a oportunidade de visitar um parente enquanto tem, de visitar a mãe, os pais. Tem filho, meu irmão, que se esqueceu que tem pai e mãe. Ah, faz uns 6 meses que eu não apareço, é na rua de cima que mora. Ah, é que eu estou muito corrido, no trabalho. Hã? Depois que foi, meu irmão, depois que passou, já era. Não adianta, foi. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida é estar junto com meu avô nos momentos difíceis da vidinha dele, né? Tá sempre lá, conversando com ele, trocando ideia. Fomos ver o time do coração, até o Maurício foi junto com a gente. Eu não posso abrir mão disso. Crente, você não pode abrir mão dessas coisas. Você não pode ficar tão focado nos seus problemas e esquecer do mundo ao redor, da sua família, da sua parente. Você não pode. Porque se, passa assim, é um piscar de olhos que passa o negócio. Então esses valores é o que faz nós termos abundância de vidas. Ah, pastor, mas não vou na casa daquela tia que só fofoca. Tudo bem, concordo, né? Então liga, pelo menos, só para saber como está. Precisa estar lá, não é para estar lá o dia inteiro. Mas é importante, é importante. E esse homem, ele está ainda na sua meia-idade, querendo construir. Olha que Deus fala para ele, né?
Verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Quem pensa aqui na morte? Eu penso na morte. Todo dia eu penso na morte. E por esse tempo eu tenho pensado bem da morte. Não é muito ruim não. É tanta coisa errada no mundo que a gente acaba indo para o velório e ficando com inveja do morto. Né? Quem é crente sabe o que eu estou falando. Mas se a gente morrer hoje, saindo daqui dá o PCC resolve aí que acabar com todos os crentes, vem aqui e acaba com todo mundo. Você está bem com Deus? Hoje, se Deus lhe chamar hoje, você fala assim, olha, eu até agora eu fiz o meu melhor. Eu não fui avarento, eu busquei o teu reino, eu estou bem na fita. Ou não, você está naquele e fala assim, Jesus, mais um pouquinho. Aguenta aí. O povo está falando, hora vem Senhor Jesus, aguenta. Não, mas um pouquinho, Jesus, eu tenho muita coisa para consertar ainda. Louco, esta noite lhe pega. Olha que terrível isso. Imagine, meu irmão. Se acordar no dia sabendo que é o dia da sua senha celestial. Opa, ou é o dia, é hoje, é o pastor Alcova. Acordo bem, aí vou trabalhar, sofro um acidente e fui. E aí, meu irmão? Eu penso nisso. Eu faço uma análise todo dia à noite quando eu vou dormir. Será que se o Senhor me buscasse hoje, eu estaria bem? Ele não me chamaria de louco, mas chamaria de filho amado, vinde para a glória do teu Pai. E aí ele termina falando, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico, para com Deus. O que é ser rico para com Deus? O que é ser uma pessoa rica para com Deus? Será que é o que o mundo tem, o estereótipo de riqueza? Será que riqueza tem a ver com ser rico lá no céu? Será que a gente vai ver esses grandes magnatas na glória? Pode ser que sim, mas com honras na glória acho muito difícil. Às vezes aqueles irmãozinhos que ninguém viu, são aqueles que terão maior honra na glória do Senhor. São ricos com Deus. A riqueza para com Deus vem na simplicidade do Evangelho. Ser rico para com Deus é a gente doar a nossa vida em pró do outro. Ser rico para com Deus é ter uma vida de oração e de jejum sem querer aparecer para ninguém, na intimidade com Deus. Ser rico para com Deus, meus irmãos, é ter uma vida de santidade perante Ele, sem querer demonstrar para os outros, mas ser santo para Ele. Ser rico por Deus é ajudar todo mundo conforme a sua possibilidade, sem querer fazer nenhum alvoroço. O que deres com a mão esquerda, a mão direita fica sabendo. Ser rico para com Deus, meu irmão, é ser avesso do que o mundo acha, o que é de riqueza. É na simplicidade com Deus. É Deus que conhece os corações, é Deus que conhece o teu coração, é Deus que conhece o seu íntimo, é Deus que conhece as motivações que você tem feito. Ah, pastor, eu acho que tem feito tão pouco para a igreja, para o reino, mas tem feito de todo o coração? Tenho. Então Deus está recebendo esse teu feito com muita alegria e há de ter uma grande recompensa na eternidade. Muitas vezes ser rico com Deus, meu irmão, é deixar de ter crédito com homens para ter crédito com Ele. Muitas vezes para ser rico com Deus, meu irmão, a gente tem que aborrecer alguns da nossa família para agradar a Ele. Ser rico para com Deus, meus irmãos, é a gente ser diferente de muitas coisas que a gente acha que é correto. Só que quando a gente consegue agradar a Deus e se torna rico na presença dEle, os milagres acontecem na nossa vida. E aí as bênçãos correm e lhe alcançam.
As bênçãos acabam querendo correr atrás de você para lhe alcançar, e milagres acabam acontecendo na tua vida sem você perceber. No seu apego em querer se doar para o reino, Deus te prospera financeiramente. No apego de você querer ter o coração voluntário para ajudar um pequenino, Deus abre as portas do céu para a tua vida. Aí você trabalha menos e ganha mais. Aí você dorme menos, mas dorme bem em paz. Porque o seu coração está voltado para Deus e você é rico para com Ele. Seja rico para com Deus, meu irmão. Não quero agradar o pastor Alcova, não. Sabe por quê? Porque se você estiver agradando a Deus, automaticamente eu vou estar agradado contigo. Agrade a Deus na sua simplicidade. Queira buscar essa riqueza em Deus. Queira ser íntimo de Deus. Queira estar perto do Senhor. Queira se doar para o reino do Pai. O trabalho que Deus desse para a tua vida, o talento que Ele te deu, não é o fim, mas é um meio que Deus te deu. Sabe o que é o meio? É o meio para que o reino dos céus cresça sobre a tua vida. Eu oro aqui para que os empresários ganhem muito dinheiro, meu irmão. Que vocês sejam muito prósperos financeiros, vocês que trabalham, mas que essa riqueza não suba ao vosso coração nem à sua mente, mas que você usa essas moedinhas que o Senhor está lhe dando para abençoar vidas. Para abençoar clínicas de recuperação, para abençoar trabalhos sociais, a casa de oração. E quando a gente tem esse coração desse jeito, meu irmão, milagres acontecem. Não tem crise, meu irmão, não tem obstáculo. É Deus que cuida. Amém? Quem quer ser rico para com Deus aqui, meu irmão? Quem quer ser rico para com Deus? Viver esse sobrenatural de Deus, ver esse milagre de Deus. Às vezes é loucura, meu, é loucura, né? Loucura às vezes. A gente trabalhou sábado aqui muito, passei domingo estudando o dia inteiro, cheguei em casa tarde, e ontem pela manhã o celular já começa a despertar, e a gente trabalhando. E aí tive reunião, fui terminar quase 1 hora da manhã a reunião. E parece loucura, mas não é não, meu irmão, não é loucura não, sabe por quê? Porque toda vez que eu venho aqui na casa do Pai, eu não perco meu tempo, eu regozijo a minha alma. Toda vez que eu aconselho alguém, meu irmão, você acha que é bênção para a tua vida? Não, é bênção para a minha vida, porque na medida que nós damos, nós recebemos também. Na medida que nós nos doamos para o reino, meu irmão, Deus prospera e abençoa a minha vida. Ah, pastor, você é louco de voltar para a faculdade, você não tem tempo para nada, mas Deus vai dar um jeito, porque eu sei que é a vontade dEle para a minha vida. Faça isso, meu irmão. Viva esse sobrenatural de Deus contigo. Seja rico para com Deus e viva os milagres de Deus na tua vida. Você fala, pastor, é sobrenatural. 1 mais 1 não é 2, no reino se torna 3, é um negócio absurdo, porque aquele justo que vive pela fé e cria-se em Deus esse elo de amizade e é rico para com Ele, milagres acontecem. Quem quer viver esses milagres, meu irmão? Quem quer ver esse sobrenatural de Deus? Essa alegria, experiência espiritual com o Pai. Essa noite eu tive um sonho, meu irmão, maravilhoso. Glória, né? Um sonho com Deus, revelação de Deus. Eu acordei na madrugada pedindo perdão a Deus e agradecendo a Deus, e falou assim, eu quero fazer a sua vontade, esse mundo já não me agrada, eu quero agradar o Senhor, eu quero agradar a Ti, né? Aí começo a trabalhar e já começo a pensar em orar, e hoje eu liguei lá para a esposa do nosso irmão Francisco, que nós estávamos orando, ela está bem aflita, porque ele está tendo que fazer hemodiálise, a infecção está severa, ele está na UTI, e está uma situação muito complicada, e ela aflita ali, e aí eu ligo e a gente orando junto, e ela chorando, e a gente, meu irmão, é isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer da gente, esse doar, meu irmão, esse se doar, esse se compadecer, esse se chegar perto do outro e abraçar, e se condoer com a tristeza do outro, em saber que o outro está sofrendo, imagina essa dor, se colocar no lugar daquela pessoa. Imagine eu, a Lili, tem um piripaque, eu nessa situação, a agonia de alma, como a pessoa está se sentindo. Sabe, essa compaixão, meu irmão, a gente precisa disso. Se tu quer ser rico para com Deus, precisa disso. A gente não pode viver alheio à situação.
não é? Não pode viver alheio, eu estou bem, o resto que se lasque. Eu estou bem. Não, meu irmão, a vida não é desse jeito. A minha oração para a minha vida e para a tua vida é que nós sejamos pessoas ricas para com Ele. Ricas, milionárias para com o Pai. É aquilo que eu falo, pode ser que a gente morra e não tenhamos uma casa própria. Mas certamente tem uma mansão celestial esperando por nós. Amém? Se essa igreja, meu irmão, caminhar no Evangelho de Jesus como tem caminhado, crescendo em graça, em unidade, em comunhão, maravilhas Deus vai fazer no nosso meio. Deus vai trazer dezenas, centenas de pessoas neste local e o nome dele vai ser glorificado. Deus não nos trouxe aqui por acaso, meu irmão. Deus não trouxe aqui para que tenha só uma fileira. Não, Deus nos trouxe aqui para que milagres aconteçam. Para que a gente venha falar desse evangelho que transforma, desse evangelho que os filhos estão junto, que os netos estão junto, desse evangelho que traz a paz ao coração, desse evangelho que abençoa, desse evangelho que transforma, desse evangelho que é maravilhoso, essas boas novas. Deus há de fazer isso na minha e na tua vida. É só a gente buscar dentro da palavra de Deus.